Os segredos mais obscuros e aterrorizantes do Vaticano finalmente foram revelados. As paredes do Vaticano têm sido testemunhas de escândalos e controvérsias. Esta cidade poderosa, sede da Igreja Católica Romana, é conhecida por manter segredos bem guardados, mas algumas histórias vieram à tona e causaram um impacto muito negativo para a Igreja Católica. Ao longo dos anos ocorreram incidentes perturbadores no Vaticano que até hoje precisam ser analisados. Uma série de segredos terríveis, infelizmente. E no vídeo de hoje você vai conhecer algumas histórias obscuras e sombrias que aconteceram no Vaticano. Eu sou Henrique Brasil e você está no canal Futuro Enigma. No ano de 897, um julgamento peculiar e perturbador ocorreu no Vaticano, demonstrando o quão excêntricas e mesquinhas algumas figuras religiosas podem ser. Denominado de cadáver sínodo, este julgamento eclesiástico foi conduzido pela Basílica de São João de Latrão, tendo como réu nada menos que o falecido Papa Formoso. As acusações contra Formoso envolviam perjúrio, avaliação ilegal do papado e a governança simultânea de dois lugares distintos. Surpreendentemente, tais acusações foram apresentadas quase 7 meses após sua morte, por ordem do então Papa Estevão VI, que assumiu o trono papal após Formoso. O julgamento ganhou contornos macabros quando o corpo de Formoso foi exumado e levado aos tribunais papais, onde foi apoiado em um trono. Uma vez que os mortos não podem falar por si mesmo, um diácono foi nomeado para falar em seu lugar. E Formoso, pasme, foi considerado culpado. A crueldade não parou por aí. O Papa Estevão VI pessoalmente despojou o cadáver das vestimentas papais e cortou os 3 dedos usados por Formoso para abençoar. Além disso, todas as ordenações realizadas pelo Papa falecido foram invalidadas. O corpo foi então sepultado em um cemitério destinado a estrangeiros. No entanto, para o espanto geral, Estevão VI ainda não estava satisfeito e ordenou que o corpo de Formoso fosse desenterrado outra vez, sendo posteriormente lançado no rio Tibre com um peso amarrado a ele. Essa atitude vingativa gerou grande revolta entre a população romana, que não poupou críticas e protestos contra o Papa Estevão. Algumas pessoas relataram mais tarde que o corpo do Papa Formoso apareceu nas margens do rio e a população romana se voltou contra Estevão. Logo, uma revolta eclodiu e Estevão foi preso no final daquele ano. Supostamente, documentos secretos mantidos nos arquivos do Vaticano têm despertado a possibilidade de interações com seres extraterrestres ao longo da história. De acordo com alegações de um professor russo que teria tido acesso a esses arquivos, os documentos abrangem quase 12 séculos e revelam detalhes intrigantes sobre alienígenas e suas influências em civilizações antigas. Os papéis mencionam contato com extraterrestres em várias civilizações, especialmente com os egípcios e os maias. A existência de armas poderosas, descritas como capazes de emitir calor e energia inacreditáveis, também teria sido registrada, incluindo o suposto derretimento das paredes da Babilônia com uma arma muito poderosa, semelhante a uma bomba nuclear. O Vaticano permanece reservado e não revela se esses registros realmente existem ou não, mantendo um véu de mistério sobre esse assunto. A verdade sobre a possível interação entre extraterrestres e civilizações antigas ainda permanece um enigma. Será que as provas realmente estão escondidas no Vaticano? Qual é a sua opinião? Entre centenas de milhares de arquivos secretos do Vaticano, existe um livro assustador e aterrorizante que eles não querem que ninguém acesse. Conhecido como Le Grand Grimoire, é considerado o livro de feitiços mais perigoso da história da humanidade. Escrito por volta de 1520 pelo apócrifo Onerosa de Tebos, acredita-se que o autor tenha sido possuído por Satanás. O livro está escrito em hebraico bíblico ou aramaico e foi supostamente descoberto na tumba do rei Salomão em 1750. O Le Grand Grimoire, também chamado de O Dragão Vermelho, é considerado um dos livros ocultos mais poderosos do mundo. Ele contém instruções sobre como criar talismãs mágicos, amuletos e feitiços para ganhar na loteria, além de muitas maneiras de se comunicar com espíritos dos mortos e demônios.
No entanto, o feitiço mais terrível registrado nesse livro histórico é um método para invocar o próprio Lúcifer, com instruções sobre como fazer um acordo com ele. Embora existam muitas cópias do livro circulando, especialistas acreditam que a maioria delas é falsa ou modificada, tornando os feitiços ineficazes. No entanto, os crentes ainda consideram essas versões como tendo algum tipo de poder e influência. O manuscrito original é de propriedade da Igreja Católica e, além deles, ninguém sabe seu paradeiro. O Le Grand Grimoire permanece como um enigma sombrio, evocando medo e fascínio, nos deixando curiosos para saber os mistérios ocultos que podem estar contidos em suas páginas. Nos últimos anos, a Igreja Católica tem enfrentado milhares de acusações de supostos abusos, abrangendo desde cidades no interior da Austrália até escolas na Irlanda e várias cidades na América e no Canadá. As suspeitas têm se acumulado contra membros do clero, revelando um passado obscuro. As primeiras alegações surgiram nos Estados Unidos na década de 1980, mas os casos mais graves foram relatados na Irlanda e na Áustria na década de 1990, época em que a igreja não tinha políticas efetivas e esses abusos não eram obrigados a serem relatados à igreja. O Boston Globe, um dos jornais dos Estados Unidos, desempenhou um papel importante ao expor o abuso infantil e incentivar as vítimas a denunciar. Entre 2000 e 2010, várias dioceses nos Estados Unidos fizeram acordos com as vítimas de abuso. Um relatório encomendado pela Igreja e publicado em 2004 revelou que pelo menos 4.000 padres foram acusados nos últimos 50 anos, abusando de dezenas de milhares de pessoas, a maioria delas meninos. O abuso não se limitou apenas aos Estados Unidos e à Europa. A França também relatou cerca de 3.000 crianças abusadas por membros do clero desde a década de 1950. Apesar das desculpas públicas e das declarações contra o abuso infantil, muitos questionam as medidas tomadas pelo Vaticano contra os membros do clero responsáveis por eles. Algumas ações de responsabilização têm sido vistas como insuficientes ou inexistentes, o que tem gerado críticas e desconfiança quanto à postura real do Vaticano. Há muito tempo, histórias circulam sobre uma suposta Papa Joana que teria governado o Vaticano por alguns anos durante a Idade Média. A lenda de Papa Joana tornou-se famosa no século XIII e perdurou por muitos séculos. No entanto, os estudiosos modernos acreditam que a história é, na verdade, uma criação fictícia. Papa Joana é descrito como uma mulher inteligente e talentosa que se disfarçou de homem para ingressar na igreja. Ela rapidamente ascendeu nas fileiras eclesiásticas e foi coroada papa. Ninguém suspeitava que ela fosse uma mulher até que ela deu à luz durante uma procissão, o que levou à sua morte após o parto. Ainda hoje, os historiadores não têm certeza se ela foi morta ou se faleceu de causas naturais. A igreja então passou a evitar o local onde ocorreu o nascimento e Papa Joana foi posteriormente removida da lista oficial de papas. A história de Papa Joana, cujo nome verdadeiro seria Joan Anglicus do Maine, é cercada por mistério e controvérsia. Alguns acreditam que ela foi uma personagem fictícia criada por escritores católicos protestantes do século XVI. Embora a história continue a intrigar, não há evidências conclusivas que comprovem a existência real de uma papa no passado da Igreja Católica. O cronovisor é uma suposta máquina do tempo que teria a capacidade de permitir ao usuário ver através do tempo, especificamente entre os anos 1960 e 1990. O padre Pellegrino Ernetti afirmou ter contribuído para a invenção desse dispositivo que supostamente foi usado para observar eventos históricos como a crucificação de Jesus Cristo. Apesar das alegações sobre o cronovisor, sua existência não foi comprovada até o momento. No entanto, em 2002, um livro escrito pelo padre François Bruni trouxe mais informações sobre esse assunto. Segundo o livro, um monge beneditino teria mantido o dispositivo em segredo até a década de 60, quando confidenciou a Bruni detalhes sobre o aparelho. De acordo com os relatos, o cronovisor foi supostamente construído com a colaboração de 12 cientistas, incluindo Enrico Fermi e Werner von Braun. A máquina teria sido composta por uma antena de raios catódicos e metal
metais capazes de receber som e luz em diversos comprimentos de onda. O objetivo do projeto era documentar eventos históricos e validar os ensinamentos da Bíblia. Padre Ernest afirmou ter testemunhado eventos como o discurso de Marcos Tílio Cícero no Senado Romano em 63 antes de Cristo, a fundação do Império Romano e a destruição de Sodoma e Gomorra, entre outros eventos bíblicos. A existência do cronovisor é cercada por mistério e controvérsia, e o Vaticano tem sido discreto sobre esse assunto. O mistério em torno do cronovisor permanece e as opiniões sobre sua possível existência divergem. Em 2017, o Papa Francisco pediu oficialmente desculpas às vítimas do infame genocídio em Ruanda, no qual muitos membros da Igreja Católica se envolveram. Em 1994, durante a terrível limpeza étnica, padres, freiras e outros membros do clero não apenas falharam em proteger o grupo étnico Tutsi, mas pioraram a situação. Entre abril e junho de 1994, mais de 800 mil Tutsis e Hutus moderados foram assassinados por extremistas. A violência foi desencadeada quando o presidente ruandês, um Hutu, teve seu avião derrubado. A mídia e a guarda presidencial incitaram propaganda contra os cidadãos Tutsis, levando à morte de muitos deles. Milhares de Tutsis buscaram refúgio em igrejas, mas foram traídos e assassinados por membros do clero. Em uma igreja católica, cerca de 5 mil pessoas foram mortas sob a ordem de um padre, enquanto outro foi acusado de elaborar listas de pessoas Tutsis para os assassinos. Especialistas acreditam que a igreja tomou decisões parciais a favor dos Hutus e apoiou o genocídio. Apesar de tentar suprimir esse segredo, o Vaticano não conseguiu evitar a responsabilidade pelos atos horrendos de seus membros. A tragédia de Ruanda permanece como uma mancha negra na história da Igreja Católica e como um lembrete sombrio das consequências devastadoras do ódio e da intolerância. O pedido de desculpas do Papa Francisco reconheceu a dor e o sofrimento causados, mas o impacto desse capítulo sombrio ainda ecoa na consciência global. Por décadas, poucas informações sobre a vida de Jesus foram conhecidas e há rumores de que ele pode ter vivido como um homem comum. Surgiram evidências textuais que sugerem que Jesus pode ter sido casado com Maria Madalena. O manuscrito conhecido como o Evangelho Perdido, datado do século VI e originalmente escrito em siríaco antigo, mas posteriormente traduzido para o grego, revela uma narrativa controversa. O Evangelho Perdido descreve Jesus como um ser humano comum, apaixonado e casado com Maria Madalena, com quem teria filhos. Essa perspectiva não está presente na Bíblia, que oferece relatos detalhados sobre seu nascimento e morte, mas pouco se sabe sobre seus 30 anos de vida. A igreja encarou esse achado com controvérsia, pois vai de encontro à imagem tradicional de Jesus como uma figura divina e celibatária. Embora o manuscrito seja um livro real encontrado na Biblioteca Britânica, sua origem e autoria são desconhecidas, o que levanta dúvidas sobre sua credibilidade. Além de sugerir o casamento de Jesus, o Evangelho Perdido também apresenta Maria Madalena como filha de Deus e corredentora da humanidade, enfatizando sua possível importância equiparável à de Jesus. No entanto, essa percepção é considerada inaceitável pelo Vaticano. A questão sobre o possível casamento de Jesus permanece como uma das muitas incógnitas envolvendo a vida do Cristo histórico. Em 2012, um escândalo de vazamentos abalou o Vaticano, semelhante ao caso Wikileaks, expondo relatos terríveis de corrupção na maior igreja do mundo. Tudo começou com um programa de televisão chamado Os Intocáveis e um livro intitulado Sua Santidade e os Papéis Secretos de Bento XVI, escrito por um homem que revelou informações confidenciais e controversas. Os documentos vazados incluíam memorandos e cartas entre o Papa Bento XVI e seu secretário pessoal, expondo detalhes sobre as finanças do Papa e subornos recebidos pelo Vaticano para audiências com ele. Um extenso esquema de corrupção também foi revelado nas cartas do arcebispo Carlo Maria Viganò, demonstrando perdas milionárias em contratos inflacionados. Esses vazamentos também evidenciaram lutas pelo poder no Vaticano, transformando a cidade em um ponto de conspirações políticas e facções invejosas. Além disso, um documento revelou que o cardeal Paulo Romeo previu a morte do Papa em 12 horas.
Os vazamentos também abordaram um escândalo envolvendo membros homossexuais do clero que estavam sendo chantageados por forasteiros. As informações contidas nos documentos vazados eram consideradas precisas, embora o Papa Bento XVI tenha negado as alegações, chamando-as de rumores exagerados. Após uma investigação, 2 assessores do Vaticano foram considerados culpados pelos vazamentos. O dano causado à reputação do Vaticano foi imenso, mas o Papa os perdoou. O que você faria no lugar do Papa? Também perdoaria ou tomaria outras providências? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e me fala aqui qual segredo mais te surpreendeu. Obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final. Se você gostou, não esquece de deixar aí teu like, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações e até o próximo vídeo. Forte abraço e tudo de bom!